Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal y le dejes tu like. Ahora sí, vamos a ver el video. Eu jamais votaria no Milei, mas neste caso do futebol me parece que ele tem razão. E a mudança do calendário, o fim do rebaixamento, tem a ver com isso. Eu vou fazer um preâmbulo só para a gente entender uma coisa que me incomoda profundamente nas discussões políticas. O Milei sempre me pareceu um maluco, né? Um maluco de ultradireita. Agora, um maluco de ultradireita ser ultradireita significa você ter conservadorismo nos aspectos de comportamento, que eu acho são absurdos, né? É absurdo ter esse tipo de coisa. Por exemplo, ninguém pode ser contra o homossexualismo de uma outra pessoa. Ora, eu, por exemplo, sou a favor da legalização do aborto, mas eu não gostaria que eu tivesse que passar por um processo de fazer um aborto. Então, na minha vida, eu não quero o aborto, mas legalizar o aborto é criar mecanismos de saúde para que as pessoas possam, eventualmente, fazer um aborto se precisarem fazer. Então, me incomoda quando a gente fica com essa discussão de comportamento. Direita e esquerda, para mim, é economia de mercado versus intervenção do Estado. É possível ter um país com a diferença abissal social sem um Estado? Eu acho impossível. Por isso eu tenho uma posição de centro-esquerda. Sempre tive na minha vida. Sou um cara de social-democrata. O Milei é um cara de direita do ponto de vista econômico. Tá? Então esquece a loucura da outra direita. Do ponto de vista econômico, ele é a favor do menor Estado possível. Ele quer economia privada e investimento estrangeiro. Investimento privado. E, com base nisso ele quer fazer um processo em que os clubes argentinos se tornem SAF. Só tem um clube junto com ele, que é o Tajeres. Todos os outros estão meio do outro lado. Mas por quê? Porque aqui na Argentina tem uma discussão muito entre esquerda e direita, kirchnerismo e, nesse momento, Milei. O Tapia é aliado dos Kirchner. Então, na briga política, o Tapia se colocou contra o Milei. Do ponto de vista econômico, se for como no Brasil, você não é obrigado a virar SAF, ou SAD na Argentina, não tem nenhum problema você criar um mecanismo que crie esse processo com uma vantagem momentânea de impostos, como tem no Brasil. Por um período você vai pagar menos imposto para dinamizar a indústria do esporte, gerar emprego, pagar imposto, enfim. O Tapia, no entanto, é kirchnerista, a ponto de criar um racha com o governo federal nesse momento e ele mudar a sede da AFA para Ezeiza, onde o governo é kirchnerista. E ele foge de tributação, levando a sede para Ezeiza para ter um outro fiscal. E nessa briga, quem perde é o futebol argentino. Nessa briga, quem perde é o futebol argentino, que não tem um finalista de competição europeia desde 2020, de competição sul-americana desde 2020. Eu não estou aqui dizendo... se fosse eleitor na Argentina, eu jamais votaria no Milei. Mas neste caso do futebol, me parece que ele tem razão. E a mudança do calendário, o fim do rebaixamento, tem a ver com isso. Porque o que o Tapia está fazendo? Ele coloca mais 2 clubes no colégio eleitoral da primeira divisão que estão com ele. Ele aumenta o clientelismo com os clubes pobres. E diz, olha, você não vai cair por minha causa. E vai se perpetuando no cargo. A gente viu isso no Brasil muitas vezes. Muitas e muitas vezes. O Campeonato Argentino vai mudar de formato mais uma vez. E vai ter 30 clubes sem rebaixamento. Ô Igor, aí com dinheiro ou sem dinheiro não há como manter competitividade, né? Porque uma das causas, para mim, é muito claro no Brasil da evolução do futebol brasileiro é o campeonato de pontos corridos.
né? É você saber a regra, quando começa, quando termina. Quer dizer, às vezes termina um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas tem sido, para mim, foi um grande avanço no futebol brasileiro você ter um campeonato onde as regras estão bem definidas. Agora 30, daqui a pouco 33, daqui a pouco 27, ninguém cai. Então o cara vai se acomoda, vai fazendo um trabalho ali tranquilo, né? Isso aí é muito legado ainda da era Júlio Grondona, né? Que mudava, desmudava, e parece que a cultura do futebol argentino está muito baseada nessa incerteza, que já foi a nossa aqui, inclusive, né? E desde 2003, né, na mudança, isso foi estancado. Acho que o PVC mencionou a questão dos argentinos, né? Acho que o Boca foi campeão finalista da Libertadores ano passado. Sim, mas de qualquer forma, a presença deles tem sido muito mais esporádica, né? O último título foi o River, na final River e Boca 2018. E desde então os argentinos ficaram muito para trás, né, do futebol brasileiro, não em recebimento, como a gente viu do Monumental, não em paixão, mas nesse poderio econômico, financeiro. Sei lá, mencionar uma transação aí, ou várias, né, transações que o futebol argentino virou uma espécie de fornecedor aqui para o futebol brasileiro de muitos jogadores, enfim, que o futebol brasileiro consegue ir lá e trazer. Sei lá, é significativo o jeito que o Flamengo trouxe o De La Cruz de lá do River Plate, pagando a multa de forma integral e à vista para tirar ele de lá, e alguns outros exemplos dessa supremacia econômico-financeira que tem se refletido no campo nos últimos 6 anos, né? Estamos aí vamos chegar ao 6º finalista de Libertadores, 6º campeão seguido de Libertadores, sendo aqui do Brasil, e foi o que eu falei anteriormente, né? Quando eles não ganham o prêmio maior, mais alto, eles perdem o dinheiro fica por aqui mesmo, não vai para lá. E eles tentam se reorganizar dentro desse teto, né, de arrecadação e dentro dessa crise da própria economia argentina. E o Tapa é um cara que vem, sobre esse posicionamento dele, né, de defender os clubes associativos do modelo associativo atual, ele é um cara que vem também de um clube Barraca Central, que era a origem dele, era uma origem mais raiz, vamos dizer assim, né, desses clubes mais de bairro, exato, especificamente, então com uma natureza menos requintada, vamos dizer assim, vou usar esse termo aqui, não mais ou menos profissional, porque isso aí a gente já viu que depende, não necessariamente o cara que é SAF é mais profissional do que o outro, mas em tese, sim, né, mas eu digo um pouco mais de sofisticação do negócio em si, e o TAP vem dessa origem, e o futebol argentino é muito pautado nesses clubes do bairro, né, dessa comunidade ao redor que circula dentro do clube, e eles usam isso como argumento para defender. Se transformar em SAF, não vai ser mais o clube do bairro, vai ser o clube do investidor XPTO, e o cara vai tirar o clube da gente. Então, esse argumento acho que pesa mais na Argentina do que pesa no Brasil, porque não tem, sei lá, ninguém no Leblon defendendo que o Flamengo não pode virar SAF porque vai deixar de ser do Leblon. Mas acho que na Argentina, né? A forma como eles lá veem os clubes, né? Como é que é, PVC? Que? É que o Igor falou uma coisa que todo mundo sabe e ninguém diz. Que o Flamengo fica no Leblon, não fica na Gávea. A Gávea fica lá na rua. Mas o PVC, tem uma coisa no futebol argentino que eu gosto muito. Por exemplo, o Lanús tem a própria escola dele, o River também tem lá. O argentino que quiser estudar na escola do River Plate, o governo paga 40%, o River Plate paga 60%. Eles têm muito essa relação de pertencimento. Você vê que é possível mudar essa mentalidade, mesmo que seja por parte de uma SAD se criada para que o investidor possa participar, e também acho loucura, né? Como que o investidor vai pôr o dinheiro em algo que ele não controla? Claro. Você tem que determinar regras mínimas, pelo menos, de governança, né, PVC? Você pode até ter um projeto. O Fortaleza, por exemplo, acredita que é possível ter uma SAF no Brasil com 51% das ações pertencendo ao clube, como na Alemanha, no Bayer. Mas isso ele vai testar na prática. Até chegar alguém que diga, não, eu quero comprar 100%. E ele vai ter que mudar o estatuto se quiser vender 100%. Ele só vai fazer isso se não estiver dando certo vender só 49%. Como é o teu nome mesmo? Como é mesmo o seu nome, Mazzini? Mazzini? Paulo. Não, il vostro, come si dice, apelido, in Spagna, sto in Argentina, non consigo lembrare in italiano. Cognome, qual è il tuo cognome? Qual è il suo cognome?
No me coño. Mazzini. Paulo Mazzini. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, dejarle tu like y dejar un comentario abajo. Bien, abrazo.